Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, ó Pai, perante o Senhor, perante a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalha em cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, germina, Pai. Espírito Santo de Deus, dá fruto a 30, a 60 e a 100, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro em cada coração, quebrando barreiras, quebrando paradigmas, que toda mentira do diabo, todo engano, venha cair por terra na mente e no coração, na vida de cada um aqui, ó Pai. E que a Tua vontade, ó Pai, seja estabelecida no coração dos Teus filhos, ó Pai. Gera algo novo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, gera determinação, gera unção, ó Pai. Gera, em nome de Jesus, uma decisão sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã, de forma poderosa, ó Pai. Que eles venham gerar frutos para o Senhor e venham estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora pode sentar tranquilo. Não vou pedir para mais ninguém levantar. Sente-se e acalme-se. Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó. 3. Fala para eles, 3. O título da palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui é 3. E aí depois você vai entender por que 3. Mas antes, eu queria deixar claro, essa palavra é direcionada para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria que vocês fossem sinceros. Eu queria perguntar para vocês, igreja do Senhor Jesus, quem aqui já fez a seguinte oração? Quem já falou para Deus assim: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, qual é a Tua vontade para mim? Quem aqui já fez oração parecida com isso? Levanta a mão que eu quero ver aqui. Suspeitei desde o princípio que era a maioria, eu sabia. Glória a Deus, essa palavra é para você. Você que um dia pediu para Deus falar para você qual é o seu chamado, você que um dia pediu para Deus falar para você o que Ele quer de você, você que um dia pediu para Deus deixar claro qual é a vontade dEle. Nessa manhã, através da própria palavra, eu vou esclarecer para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu queria que você estivesse atento, porque Deus vai revelar para você qual é a vontade dEle para você, qual é o seu chamado, o que você deve fazer para que o Senhor cumpra a vontade dEle através da sua vida. Glória a Deus. Bom, para iniciar e você entender isso que eu quero dizer, eu queria que projetasse para mim, por gentileza, aqui Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Bom, Deus começa aqui em Gênesis fazendo os céus, a terra, os mares, os seres viventes dos mares, os seres que os animais se rastejam pela terra e tudo que na terra há, através da palavra. E Deus falou: que haja o sol e houve, que haja a lua e houve, que haja o mar e houve, que haja os peixes do mar e houve. Apenas uma palavra. Deus começou a fazer tudo o que a gente desfruta hoje. E aí depois que Deus preparou tudo, Ele fez a coisa mais maravilhosa que Ele fez até hoje, que é você, o ser humano. E Ele queria que fosse tão bem feito, que fosse tão lindo, que Ele falou: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele queria que fosse parecido com Ele. E isso é muito bom, porque nós somos parecidos com Deus, a sua imagem, a sua semelhança. E em contrapartida, também é ruim, porque tem alguém que queria ser como Ele, e quando viu aquilo, você já sem fazer nada, sem falar nada, você calado, só por ter nascido parecido com o papai, o Senhor já tem um inimigo de graça. Acredite você ou não, porque tem gente que não acredita, mas acredite você ou não,
nós já temos um inimigo sem declarar guerra. E aí disse o Senhor, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glória a Deus. Isso aqui é uma solicitação, é um pedido de Deus para o homem. Deus pediu para o homem, se o Adão, por acaso, ele estivesse lá no Éden trabalhando, ele tivesse a dúvida, e ele tivesse feito a oração que eu e você fizemos, falando: Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado? Além de cuidar dos animais, além de dar nome para os animais, além de cuidar desse jardim maravilhoso, além de cuidar de tudo que o Senhor deu para mim cuidar, qual é o meu chamado? O meu chamado é só ficar aqui nesse jardim. O que eu tenho que fazer? Estou aqui imaginando eu, tá? Estou imaginando a imaginação de Adão. Se por acaso Adão fizesse uma oração parecida com a que eu fiz, com a que você fez, ele faria essa oração: Senhor, eu já tenho alguns afazeres aqui, mas o que mais o Senhor quer de mim? Senhor, eu já tenho uma vida aqui e eu estou numa igreja, o que o Senhor quer de mim? E aí Deus fala para ele: sede fecundos, multiplicai e encher a terra. O que é ser fecundo, irmãos? É ter filhos e filhas, é multiplicar. Foi só isso que Deus pediu para ele. E por que eu estou falando dos afazeres do Adão? E conforme eu começar a falar aqui, você pode cair no engano de pensar que Deus só quer que você tenha filhos. Mas se tivermos filhos, eles vão precisar comer, sim ou não? Sim. Quem é que vai dar de comer para os filhinhos de papai? Papai e mamãe. Tem filho, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de Deus, você vai ficar tranquilo, mas é você que vai fazer. Deus vai fazer muita coisa aqui nessa igreja, mas é você que vai fazer. Deus vai multiplicar, vai abençoar e vai fazer grandes coisas, mas é você que vai fazer. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele chama o homem e faz esse pedido para o homem. Esse aqui é o começo de tudo, é o número 1. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: número 1. Esse é o número 1, o Adão. E aí, Deus abençoou e fez um pedido para ele, deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai, encher a terra. Ele só queria que o Adão enchesse a terra. E, segundo a vontade de Deus, começa o Adão a trabalhar. E aí vem a primeira família da terra. Glória a Deus, nascimento bonitinho, Adão e Eva no paraíso, coisa maravilhosa. E aí está lá o jardim, está os filhos. Aí tem o Abel, que faz parte da família, é um pastor. Tem o Caim, que é um agricultor, ele planta, ele cuida das plantações. O Abel cuida dos animais. E aí eles estão aprendendo a ter um relacionamento com Deus, juntamente com seu pai Adão e Eva. E a primeira família da terra sofreu um ataque do diabo. Primeiramente, o homem já havia caído. Você sabe que o Adão pecou. Quem sabia que o Adão pecou? Dá uma glória a Deus aí. Pecou, né? Então tem um detalhe, já começa a mudar o plano de Deus, porque Deus tem um plano para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus tem um plano para a sua vida. Só que no decorrer da nossa vida, nós achamos que a vida é nossa, nós fazemos alguma coisa que nos atrapalha a seguir o que Deus quer para a gente. E aí o Adão foi e pecou. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que acontece o pecado, a imagem de Deus do Adão se corrompe. Ele já não é tão parecido. E as coisas começam a mudar. Agora ele tem uma família, e a família dele já não está mais no jardim. Você sabe que depois que eles pecaram, eles saíram. E acontece o primeiro homicídio da terra. Caim mata Abel. Bom, esse plano de Deus
ficou frustrado, porque aí, depois que o Caim matou o Abel, o Caim pensa se esconder. Sabe aquela... Não acontece com a gente aqui, com outras pessoas. Sabe quando as pessoas pecam que ficam escondendo de Deus? Não é nosso caso, não é? Nós somos evangélicos. Aí se esconde e Deus chega para... Ô Caim, cadê seu irmão? E sou eu. E eu por acaso agora eu sou cuidador do meu irmão? Senhor, você é meu irmão não. E Deus fala para ele que o sangue dele clama na terra. O sangue dele está clamando meu nome. E a palavra de Deus diz que o sangue de Abel até hoje clama. Deus ele tinha um plano. Foi frustrado pelo pecado, primeiro pelos pais e depois pelo filho. Então, depois disso, o plano fica frustrado. Deus fala para Caim que ele será maldito e ele vai ser fugitivo na terra. E o Caim ele some. Ele vai para uma terra distante e ele começa a fazer o que, irmãos? Fazer coisas. Se você vê na Bíblia, eu vou contar aqui para ser mais direto, mas leia Gênesis depois com o tempo, com tranquilidade. Mas o Caim, para fugir de Deus, sabe o que ele faz? Ele faz coisas. Ele começa a fazer um monte de coisa. Ele é artesão, ele é carpinteiro, ele é ferreiro. Ele começa a fazer coisas grandiosas para engrandecer o nome dele. E aí nós começamos a ter uma separação. Aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que fazem coisas. Aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que fazem coisas. O que foi que Deus mandou no começo? O que foi que Deus mandou fazer? Vocês lembram? Eu acabei de falar aqui. O que foi que Deus mandou fazer? Ser fecundos. Em outra versão vai ter muitos filhos e filhas. Encher a terra, dominar e sujeitar. Foi o que Deus pediu. Só que o Caim, depois do pecado, ele começa a fazer um monte de coisa. Ele quer fazer as coisas para provar o valor dele. E Deus falou que ele ia ser fugitivo. Ele começa a fazer coisas, fugir de Deus, para mostrar o valor dele. Você conhece alguém assim, que fica fazendo um monte de coisa que não faz a vontade de Deus? Que fica fugindo, fazendo um monte de coisa. Ele faz tudo, menos a vontade de Deus. Ele faz tudo ao contrário. Deus fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra, para promover o nome dele, e frustra o sonho de Deus. Só que Deus, ele não é como muitos de nós que desistimos. Deus, ele não desiste. E aí vem filho que fica no lugar de Abel. O Gleison não está aí não, né? Não, está trabalhando. Tá, glória a Deus. Então os irmãos não vão saber o nome do filho do Adão que ficou no lugar do 7. Já tem alguém que sabe qual é o lugar do 7? Já falei. Que absurdo, deixei escapar. O nome do filho de Adão que fica no lugar de Abel se chama 7. E o 7, ele faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Ser fecundo, ter muitos filhos e filhas e encher a terra. E aí, ele começa a fazer a vontade de Deus. E daí ele começa a gerar filhos e filhas. E sabe o que é interessante? Que você vê a Bíblia falando sobre Caim, mas você não vê Deus falando da genealogia de Caim. Deus não fala. Você pode procurar por curiosidade, mas eu estou te antecipando, não vai falar. Ele vai falar de Caim, e Caim teve filhos, e seus filhos fizeram isso, fizeram aquilo outro. Eles são conhecidos pelo que fizeram. Já 7, a sua geração, é conhecido pelo que fez para Deus. E Deus, ele mostra o contentamento dele, mostrando a genealogia de 7 e a sequência dos filhos dele, e o período que eles viveram. Para deixar claro para mim e para você que todo esse período que eles viveram, fizeram a vontade de Deus, Deus estava com eles. Deus era com eles. Mas pastor, por que não fala da geração de Caim? Porque o Caim já estava morto. Nossa, estava morto. Para Deus estava.
Porque ele só queria fazer as coisas que interessavam a ele. Ele só queria fazer coisas para dizer, olha a espada que eu fiz, eu que inventei. Embora seja útil para nós, irmãos, você vai e as coisas ficam. Projeta para mim, por gentileza, o Gui, capítulo 5 de Gênesis. Eu vou mostrar para vocês aqui a genealogia de Sete que deu sequência no lugar do Abel. E a forma que Deus trata. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2. O homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Verso 3. Viveu Adão 130 anos. Nossa! Conforme foi aumentando o pecado, nosso tempo de vida foi diminuindo, né? Nós estamos na metade, isso aí, alguns bem-aventurados. Com 130, gerou seu filho à sua imagem conforme a sua semelhança. Percebe aqui que já não é mais a imagem e a semelhança de Deus, é a imagem e a semelhança de Adão. Lá no começo Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora aqui, por conta das atitudes, do estilo de vida, agora já é a imagem e a semelhança do Pai da terra. Ele chamou Sete. Depois Sete gerou e viveu Adão 800 anos. Meu Deus! 130, irmão, não foi o período que ele viveu, foi o período que ele teve o Sete. Né? Ele viveu 800 anos. Já pensou, Beth, você tem que aturar o Samuel 800 anos? Misericórdia. 800 anos. Teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 e morreu. Está aumentando. Não foi 800, foi 930. Eu acho que agora vai aumentar para 1000. Não, brincadeira. Morreu aqui. Morreu. 6. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. 105 e gerou Enos. Depois gerou Enos e viveu 700. Perdão. E viveu 7. 7 é o nome, tá? Não é o número. 7. Viveu 7. 807 anos e teve filhos e filhas. 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Quase 1 milênio o homem viveu. Próximo. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois gerou a Cainã e viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Então ele está vivendo, está percebendo? Ele está vivendo. Num período ele teve filhos e viveu mais. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Que nome, hein? Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 e morreu. Maalalel viveu 75 anos e gerou a Jarede. E depois que gerou Jarede, viveu Maalalel 830 e por aí vai, irmãos. Não colocou a genealogia todas, mas vocês conseguem perceber que eles viveram muito. O Caim é filho de Adão, sim ou não? Sim ou não? Você não vai ver a genealogia dele. Você não vai ver falando sobre os filhos dele. Fala de forma rápida o que eles faziam. Eles faziam toda obra de ferro, de madeira e construiu. O Caim, ele deu uma cidade para o filho dele com o nome dele. Minha esposa olhou e falou, nossa, estava lendo com ela falou, nossa, você deu uma cidade para o filho. Eu falei, também daria, naquela época não tinha ninguém, dá agora que está cheio aqui. Tinha nada, estava construindo. Eles estavam povoando a terra, podia dar cidade, podia dar países, né, com o nome.
Por que eu quero que você preste atenção nisso? Porque a vontade de Deus na vida de Adão não foi concluída. Por conta do pecado do Adão, por conta do pecado do Caim, acabou ficando frustrada a vontade de Deus na vida desse povo aí. Bom, mas o nosso Deus é perseverante. Glória a Deus. E aí, projeta para mim aqui, por gentileza, capítulo 9 de Gênesis, verso 1. Irmãos, essa geração de Adão, apesar de ter Sete, que fez a vontade de Deus, tinha Caim, que não fez, e essa geração se perdeu. Então o homem chegou a tal ponto que Deus teve que recomeçar, e Deus decidiu extinguir aquele povo e começar tudo de novo. E aí agora Deus vai começar através da vida de Noé. Glória a Deus. Deus agora ele fala, vou tentar de novo, porque a minha primeira tentativa não deu certo. Eu tentei com fulano, com ciclano, mas não consegui. Agora vou tentar de novo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, será que Deus já tentou com você? Não? Deus já tentou com você? Porque Deus tentou com um, não conseguiu, agora ele vai tentar com um. Mais um. E essa é a segunda tentativa. Abençoou Deus Noé e a seus filhos e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Já ouviu isso aí em algum lugar? Deus não mudou o pensamento dele. Deus não mudou o mandamento dele em relação ao homem. E aí você deve estar pensando, isso aí é no Velho Testamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ainda não mudou nada. Quem muda são os homens. Deus continua mandando que eu e você multiplicai-vos, sede fecundo e tenha filhos e filhas. Encher a terra. O pastor não tem condição de cuidar de filho, não estou falando disso. Eu não estou falando só de filhos carnais, não, mas filhos carnais também. Só que você pode prestar atenção, porque quando fala de filho, o mundo rejeita. Uma mulher que largar o trabalho dela para cuidar de filho, não fala, nossa, a mulher tinha um futuro tão promissor, largou para cuidar de filho, que absurdo. Cuidar de filho. Pois é, só que ela está fazendo a vontade de Deus, e o mundo rejeita a vontade de Deus. Eu conheço um rapaz que trabalhava comigo, ele largou o trabalho para ir cuidar do filho dele, que era autista. Todo mundo caiu de pau. O menino vai precisar de você, o menino vai precisar de recurso, o menino precisa de dinheiro para sobreviver, você vai largar? Vou largar na vida dele. O cara fez a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus é criticado, viu, irmão? Talvez seja por isso que a gente não consegue concluir e frustra o sonho de Deus na nossa vida, porque nós começamos a escutar conversas exteriores. Os senhores acham que Moisés foi elogiado? Os senhores acham que foi fácil para Moisés fazer uma arca no meio do nada, no meio de um povo totalmente promíscuo? Se vocês acham que hoje nós temos muito homossexualismo, muita depravação, queria dizer para os senhores que sem internet, sem o recurso que a gente tem aqui, aquele povo que morreu nas águas do dilúvio eram muito piores do que nós, do que a nossa geração. Muito piores. E aí o povo pensa que, eu estou vivendo. Você não está vivendo nada, você não sabe nada. Você pensa que sabe, mas você não sabe do que o homem é capaz. Você pensa que a maldade maior do homem está aqui nessa geração, do que você vê. Tu não sabe nada. Esse povo era tão ruim que Deus decidiu eliminar eles. E aí usa um homem. Eu estou falando para vocês que a vontade de Deus é que tenha filhos e filhas. E você pode pensar, então eu vou só ter filho e filha, e Deus que abençoe, que Ele vai cuidar de todos para mim, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou fazer filho e filha, e vou fazer da minha esposa, e vou fazer filhos espirituais, e agora, glória a Deus. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, irmão. Estou falando sim para você ter filhos e filhas. E o Noé foi chamado para fazer isso, mas você vê que fora isso, ele tinha a missão de fazer a arca. Você vê que fora isso, o Adão tinha que cuidar do jardim e dar nome a todos os animais e fazer todo o trabalho que Deus deixou em carne para ele. Agora, se
Se você pensa que você vai fazer só, eu vou fazer um negócio aqui na igreja, eu não falo para me cuidar de gente não. Não falo para me cuidar de gente não, porque eu não tenho jeito com gente. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer parte do louvor. Ou então eu vou dançar, vou ser da dança. E eu não estou falando nada contra isso. Ou então você líder, você é anfitrião. Eu vou ajudar na limpeza da igreja. Olha, ei pastor, é o seguinte, vou ajudar a limpar o sítio, vou fazer isso aqui. Se você fizer coisas e não ganhar filhos, você está fora do propósito de Deus, não é do propósito do pastor Natanael, do propósito do pastor Cristiano, do propósito do discipulador, do líder. Estou falando da vontade de Deus. Ninguém está me entendendo a glória a Deus aí. Estou falando de vontade de Deus, a gente fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenha filhos e filhas. E não ficar fazendo coisas, seu nome não é Caim. Tem alguém chamado aqui Caim? Seu nome não é Caim. Vai ficar escondendo de Deus através das coisas. Senhor, eu não posso fazer isso aqui porque eu estou trabalhando. Olha, eu estou trabalhando, não posso fazer. Eu adoro quando as pessoas me falam isso. Porque eu trabalho, nunca deixei de fazer a obra de Deus. Eu trabalhava à noite, vinha de dia aqui, de óculos escuros para fechar os olhos e não ver. Mas eu falava, pastor do rock. Rock é? Eu sei como é que foi a noite. Mas eu estava aqui, porque à noite eu tinha que pregar. Então não vem falar para mim que eu trabalho, eu não posso fazer porque eu estou trabalhando. Para de ser mole. Estou falando da vontade de Deus, não é da minha vontade. Para de inventar desculpa, ficar falando, eu trabalho nada, irmão. O Adão mudou no jardim, teve que ter filho, vontade de Deus. O Noé vai fazer a arca, mas ele vai fazer a vontade de Deus. Filhos e filhas. Então nós não podemos esconder atrás de coisas. E nós temos que valorizar o que Deus valoriza. Eu vi um testemunho do pastor esses dias, que ele trabalha direto na obra. Meu pastor Natanael trabalha direto na obra. Alguns irmãos podem não falar, mas pensa assim, o cara trabalha direto na obra, está de boa. Vai, não dá apoio para você ver. Muitas vezes trabalha mais do que você. Mas quem viu? Não bateu o ponto, não tem nada registrado, não tem 13º e nem participação de lucro, não está na CLT, não tem nada registrado, mas Deus está vendo. E aí tem um pastor, ele estava orando, chamou o irmão, e aí bateu na porta do pastor lá. Vou nem bater nessa mesa que eu estou com medo. Ele bateu, chamou o pastor saiu para fora, irmão, paz, tudo bem? Tudo bem? O senhor está fazendo alguma coisa? Eu estou orando pela igreja. Ah, beleza. Então já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali comigo resolver o problema. Não está fazendo nada. Você acha que orar e interceder pelos filhos e filhas do Senhor não é fazer nada? O pastor está dando um exemplo aí de outra igreja. Tem muita gente que pensa assim, irmãos. Cuidar dos filhos e filhas de Deus é rejeitado pelo mundo que nós vivemos hoje, pelo mundo do Noé, pelo mundo do Adão, pelo mundo do Abraão e de todos aqueles que vieram antes de nós. É fora do comum. Fazer a vontade de Deus é rejeitado. Se você pegar para fazer a vontade de Deus, sai do seu trabalho para fazer a vontade de Deus, vai se divertir, vai viver a vida. Se for bom para você, é bom para mim. Assim diz Satanás. Ah não, mas eu estou feliz assim. Tá bom, mas o que te faz feliz faz Deus feliz? A gente precisa ter atenção. O que agrada a Deus. E o que agrada a Deus não é nada mais, nada menos do que você ganhar. Quantas vidas, irmãos? Quantas vidas você ganhou esse ano? Pensa aí. Quantas vidas você ganhou esse ano? Se você ganhar uma, glória a Deus. Quando chega, essa vida não é para o pastor, essa vida não é para o seu líder, essa vida não é para o seu discipulador, é para quando nós chegarmos diante do Senhor e o Senhor perguntar: o que é que tu tens para mim? Olha aqui, Senhor, olha o que eu conquistei. Essa vida, estão aqui na fila atrás, foi eu que ganhei para o Senhor.
É isso que Ele vai requisitar de mim e de você. Não é mais nada. Não vai perguntar quantas espadas você fez lá na ferraria do Caim. Quantos móveis você fez na marcenaria do Caim? Que foi de bonito que você preparou para mim? Não, Deus não quer saber disso, irmão. Embora isso faz parte da nossa vida, mas Deus não está interessado nisso. Noé foi chamado para fazer a mesma coisa que o Adão começou e não conseguiu concluir. Então fala para o irmão que está do seu lado, fala, aleluia. Segunda tentativa de Deus. Lá vai o Senhor chamar o Noé para fazer o que o nosso amado Adão não conseguiu fazer. Pois bem, a história, quem conhece a história do Noé, dá uma glória a Deus aí. Você sabe que o Noé ele fez a arca, e aí foi só ele e a família. Foram 8 almas. E eles receberam a missão de fazer a vontade de Deus, que é ter filhos e filhas e encher a terra. E aí, o Adão não conseguiu, o Noé está na missão, ele subiu na arca, as águas baixaram, agora ele vai ter que começar tudo de novo, a terra está isolada. E ele vai, a primeira coisa que tem que fazer para se manter o que, né, irmão? Alimentação. Ele vai fazer uma plantação, e nessa plantação ele fez uma vinha. Vinha, uva. Uva, vinho. E aí, preparou o vinho, e num dia, acho que ele olhou para um lado, o outro falou, só para nós mesmo aqui. Vou tomar um, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Tomar um vinhozinho aqui. E o Adão, o Noé ficou alcoolizado, ficou bêbado. E aí a palavra de Deus, ela diz que um dos filhos dele expôs ele nu, né? Eu não vou entrar no contexto geral do sentido, mas projeta para mim, por gentileza, o Gui. Gênesis 9, o verso 21, a partir do 21, vamos ler até o 25, só para mostrar essa parte. Diz assim, ó, bebendo o vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Agora vamos pensar aqui, entre nós aqui. Ele estava dentro da tenda dele, pelado. Que mal tem nisso? Eu não vou perguntar para os irmãos se tem algum irmão que dorme pelado, porque eu acho que é muito evasivo, né? Mas se você estiver na sua casa, no seu quarto, né? O quarto dele era a tenda. Só que ele, acho que ele tem metade para dentro da tenda e metade para fora. Porque viram. Ele acabou se expondo. Bom, dá sequência. 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber fora dos seus irmãos. Aqui, esse acontecido aqui, se a gente fosse aprofundar, não foi simplesmente isso, mas não vem ao caso aqui, amém? Ele, de certa forma, expôs o pai. Então sem Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, andando de costas, de rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Olha o comportamento dos outros dois. Um veio, e eu imagino eu, tá, imagino eu, que o Cã era aquele filho meio zoeiro, ele olhou o pai e ficou só, o pai está pelado. Imagino eu, a Bíblia não está falando isso claramente, tá? E ele expôs. O que os outros fizeram? Pegaram, nem olharam, tá aqui, nem olharam. Um pegou para o lado, outro para o outro, falou, tá aqui, cobre ele. Vamos guardar a nudez do pai. E por conta da atitude do Cã, quando o Noé acordou, ele amaldiçoou a vida dele, porque ele se sentiu envergonhado. Imagina, acordou de ressaca, pelado, não sabia o que estava acontecendo. Ele acordou bravo. Ele amaldiçoou.
Já começou a mudar o plano de Deus por conta desse pecado. Já percebe que já começa a sair fora do plano de Deus. Nossas atitudes tiram a gente fora do plano de Deus. Irmãos, e vou contar aqui uma coisa aqui que acontece no nosso dia a dia, parecido com isso aqui. Quem aqui trabalha em empresa da glória a Deus aí? Nas empresas, as pessoas gostam de falar mal do chefe. Gosta ou não gosta? Adora. Maravilhoso é falar nas costas. Fala mal. E quando um chefe dá uma falha, como Noé deu aí, a Rádio Peão vai a milhão. Extra. Últimas notícias do chefe. Chefe pelado causa escândalo no meio da festa da empresa. Deixa eu falar uma coisa para você, vou dar uma dica para te abençoar. Se você é cristão e você trabalha numa empresa e você vê as pessoas do mundo falando mal do seu líder, faça diferente. Se você puder, não estou falando concordar, não estou falando dar as mãos, mas se você puder encobrir isso, fechando a boca, você vai estar fazendo a vontade de Deus e vai ser muito bom para você. O pastor está falando para mim encobrir o que eu estou falando é você não participar das zombarias e das conversas que tem no mundo. Porque quando você honra, recai sobre você a unção. E aí você vai ver aqui na sequência, projeta para mim o próximo aí. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja. Noé abençoou os dois que lhe cobriram e amaldiçoou aquele que te expôs. E aí começa a sair fora do propósito de Deus. Mas o que tem a ver o pastor? Ele amaldiçoou ele, esse foi amaldiçoado, e ele foi lá para o lado do que a gente conhece hoje como África. E lá eles começaram a fazer de acordo com o que eles acreditavam que era, que tinha que ser. E aí o homem começa a sair fora do propósito. Novamente, mais uma vez, essa atitude do Cã e a maldição do pai, quando o pai amaldiçoa, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. É que hoje em dia a gente não leva muito a sério. Mas a palavra tem poder. Um pai amaldiçoou o filho, mudou o curso da natureza, mudou o plano de Deus, saiu tudo fora do que estava planejado. Começou a se perder. Agora, olha o que essa atitude gerou. Projeta para mim, o Gui, por gentileza, Gênesis capítulo 11, o verso 4. Ele foi amaldiçoado, foi lançado fora e agora ele está vivendo a vida da forma que ele acha que tem que ser. E aí ele está gerando pessoas conforme o que ele pensa, a imagem e semelhança dele, o que ele pensa. E olha lá o que deu. Disseram: vinde, edifiquemos para nós, uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre. O que é célebre, irmão? Celebridade. Ficar conhecido, a cidade da torre que toca no céu. E tornemos célebre o nosso nome. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é que Deus falou, irmão? O que é que Deus falou para o Adão e que falou para o Noé? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, se espalhem pela terra. O que eles estão querendo fazer aqui é o contrário. Eles estão querendo fazer algo grande para ficar plantado aí, para que a gente não se espalhe sobre a terra, para que a gente não faça a vontade de Deus. Você consegue perceber que por causa de uma atitude de rebeldia
E uma maldição que o pai lançou começa a sair fora do propósito de Deus. E começa a fazer coisas. Agora vamos fazer a Torre de Babel. Vamos fazer uma torre para a gente ficar conhecido. Vamos fazer algo para nós ficarmos conhecidos e verem como nós sabemos fazer as coisas, como nós somos bons. E a vontade de Deus fica em segundo plano de novo. Você, irmão, você é dos que fazem coisas ou dos que fazem a vontade de Deus? Queria que você pensasse. Da forma que você está agindo hoje, você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo muitas coisas. Ah, pastor, vou parar o que eu estou fazendo, vou fazer a vontade de Deus agora. Eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos entender que há algo que interessa a Deus e precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, que é a vontade de Deus. E quando a Torre de Babel ela começa a ser feita, ela só não teve conclusão porque Deus confundiu a língua dos homens. Porque se deixasse, eles iam conseguir chegar ao objetivo deles, que era tocar o céu, fazer uma coisa que não é vontade de Deus. Agora, igreja, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se esse povo que fazia algo que não era vontade de Deus, e Deus não estava naquilo, eles estavam unidos no mesmo pensamento, eles iam chegar, tocar no céu de uma torre. O que a gente não pode fazer quando a gente estiver em união? O que a gente pode fazer quando a gente estiver unido como igreja num só pensamento, num só coração? O que a gente não pode fazer? Só que o nosso problema é o quê? É que nós somos seduzidos a fazer coisas. Olha, igreja tal fez aquilo lá, vamos fazer algo maior. Isso é um conceito de Babel. Fazer coisas maiores. O conceito de Deus é gerar filhos e filhas e encher a terra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da igreja a gente pode estar instalando o conceito de Babel para querer fazer coisas grandes. Vamos conhecer nosso nome, vamos ficar conhecidos, vamos saber quem somos nós. Isso não é um princípio de Deus. Se você for conhecido pelos filhos que você tem, glória a Deus, isso é a vontade de Deus. Agora, se você for conhecido pelas coisas que você faz, isso é princípio de Babel. Quem está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Aleluia. Então, você percebe que o homem, sem perceber, de forma sorrateira, começa a sair de dentro do plano de Deus. Ele começa a caminhar para outro lado. Ele começa a caminhar para fazer o que é vontade dele. Quem quer fazer a vontade de Deus? Dá glória a Deus aí. Amém. Então, eu queria revelar para vocês qual é a vontade de Deus. Porque um dia você orou pedindo para Deus, para que Deus mostrasse qual é a vontade dele para você. E eu falei de algumas coisas que estão aqui na igreja, mas não estou falando que nenhuma delas tem importância. Muito pelo contrário. Todas têm. Só que se não tiver vidas, não adianta. Se a gente arrumar toda a igreja e deixar a igreja bonita, bem ajeitada, e não tiver vidas, de que adianta? Se você pegar e arrumar um quarto, pintar ele de azul e falar, vai nascer meu filho, e no meio dessa gravidez a criança não vier, para quem vai servir aquele quarto? Se a gente fizer um monte de coisa e não tiver filhos, para quê? De que adianta? Não tem sentido. A gente correr. Para que nós vamos ser cristãos? Se quando nós vamos chegar diante de Deus, nós não vamos ter nada para entregar para Ele, irmão. Isso é preocupante. Pelo menos deveria. Nesses dias, Deus tem falado comigo a respeito disso. Praticamente 15 anos na igreja. Qual é seu testemunho? O que você tem para mim? O que é que você vai me entregar quando chegar o grande dia? O que você vai falar? O que você fez? Eu não sei. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar isso para você. O que Deus quer é filhos e filhas. É que você seja fecundo. É que você se importe
com aqueles que estão indo para o inferno, muitas vezes do lado da nossa casa. E a gente não fala, porque nós estamos bem. Mas Deus não chamou só você para ficar bem, é para que o seu bem seja bem para outros também. É para que você está recebendo aqui seja espalhado para o outro, para o outro e para o outro. Para apregoar as boas novas do Evangelho da paz, do Evangelho do poder, do Evangelho que transforma, do Evangelho do Senhor. Irmãos, quanto tempo que a gente não sai para evangelizar, para ganhar uma vida para o Senhor? Então tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Tem que ser lá no seu trabalho, na sua rua, andando, onde você estiver. A gente tem que declarar, só que muitas vezes a gente perdeu esse costume. Nós somos uma igreja que ama, que ganha. Nós somos. Mas no meio do caminho, sem perceber, nós podemos estar vivendo esses princípios. Para o irmão que está do seu lado, fala, levanta a cabeça, irmão. Deus te chamou para gerar filhos. Bom, esse plano não deu certo. Plano 1, plano 2, plano 3, vem agora. Então Deus vai tentar mais uma vez. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus é perseverante. E aí, Deus, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus tenta mais uma vez. Porque Deus, Ele é perseverante. Glória a Deus. E Deus, agora, Ele está chamando um homem para fazer essa empreitada. E disse assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma vez. Segura aí. De quem nós estamos falando aqui? Hein? Não entendi não. Quem? Eu tenho um problema, estou ficando velho, estou ficando meio louco. Vocês falaram o quê? Abraão. E aí, só que o chamado aqui é um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente consegue entender. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Volta no 2 lá aqui, por favor. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Filhos e filhas, encher a terra, crescer e multiplicar, fazer a vontade de Deus. Deus está tentando mais uma vez, chamando agora o Abraão para fazer a vontade dele. Deus é perseverante. Deus não desistiu. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala, número 3. Esses são os 3 começos de Deus. Deus começou 3 vezes. Tentou uma, tentou 2, tentou 3, agora vem com Abraão. E aí o Abraão ele é chamado para ter filhos e filhas e encher a terra. Parece até que é uma ironia, porque o Abraão já tem idade avançada e a Sara é estéril. E esse homem vai viver a vida dele todinha para ter um filho. Ele tenta de um jeito, tenta de outro, vai de outro jeito. E aí Deus falou para ele o quê? Lá no início Deus fala: sai da tua tenda e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É isso que Deus falou para Abraão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Pois é. E ele fez conforme Deus abençoou, conforme Deus falou, sim ou não, irmão? Sim. Fez? Tem certeza? Deus falou: sai da tenda, sai dessa terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu da tenda.
Ele saiu do meio da parentela e ele foi para a terra que Deus estava mostrando. Só que tem só um detalhe, isso aí é o nosso problema. Deus falou para ele sair do meio da parentela, ele trouxe alguém com ele. Quem era? O Ló era o que dele? Sobrinho é parente, não é parente, irmão. Ele falou para sair do meio da parentela. Você é surdo? Falou para sair do meio da parentela. E aí Deus fala que a gente é a mesma coisa, só que a gente quer fazer. Acho que não tem problema. Ele falou meio da parentela, mas isso aqui é que nem meu filho. Vem comigo. Tem problema, porque desobedeceu. Você sabe que mais de 90% dos problemas que eu e você temos é porque não obedecemos. E aí depois nós falamos, se aí Deus vai fazer a vontade dele nessa obra, está fazendo a tua, você vai fazer a dele, agora não entendeu. A gente que faz confusão, irmão. Lá na frente, o Abraão tem problemas, porque Deus começou a prosperar. Esse não é o foco, mas Deus prospera aqueles que estão com ele. Esse não é o foco, mas Deus vai te abençoar se estiver no centro da vontade de Deus. Irmãos, eu tenho 3 filhos, eu não servi a Deus, todos eles estão vivos, bem criados. Você que serve a Deus, será que Deus não consegue te abençoar para criar 3, 4, 5? Eu era um alcoólatra, um drogado, um cheirador, um maconheiro, e Deus me deu a graça de criar 3 filhos, sem adorar Ele, sem conhecer a Ele. Quando eu me converti aqui nessa igreja, os meus filhos já tinham 9, 7, 5 anos. Estão todos maior. Passando dificuldade, mas não passando fome, eu não servi a Deus. Será que nós servimos a Deus e não vamos conseguir criar nossos filhos? É lógico que sim. Abraão começou a prosperar. Abraão começou a ser abençoado. E aí, o rebanho dele cresceu. E o do sobrinho dele também. E agora, os empregados deles estão tendo problema, estão brigando. Essa ovelha é do meu chefe, essa aqui é do meu. E o começa a brigar por causa de bens materiais. O Abraão, sabiamente, falou: filho, vamos fazer o seguinte, já não está dando mais certo. Na verdade, não era nem para ter começado. Deus falou: sai do meio da tua parentela. Começa a pensar na tua vida aí, que teve coisa que Deus queria que você fizesse de um jeito e você fez do outro. E é por isso que tem problema. Sai do meio da tua parentela, Abraão. O que você está fazendo com esse sobrinho? E o sobrinho é gente boa, muito legal. Eu falo: então beleza, eu vou deixar você escolher. Como é que a gente vai fazer? Para onde você vai, sobrinho amado? Aí ele olhou para um lado, deserto, areia e um vento. O sol dava até aquelas tremidas, sabe? Aí ele olhou para o outro lado, montanhas verdejantes, alguns animais pastando. Era lá que os animais dele ele levavam para pastar. Ele olhou para o Abraão, tio, falou: tio, se eu for para lá, o senhor não se importa? Fica aqui no deserto, senhor, que eu te amo. O Abraão falou: amém. O Abraão deixou ele ir para o lugar que ele queria. E ele foi. Sabe como é que depois chamou aquele lugar? Sabe não? Sodoma e Gomorra. O tipo todo deserto continuou prosperando e se esforçando para fazer a vontade de Deus. Ainda assim, quando Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra, Abraão falou: não tem mar que serve o Senhor, não acaba não. É meu sobrinho. Tinha um coração bom, né? Glória a Deus pela vida do Abraão. E antes de acabar com Sodoma e Gomorra, livrou a vida de Ló. Mas a esposa dele olhou para trás. Está lá até hoje. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, não olha para trás não. Você precisa olhar para frente. Por que eu estou falando para você isso aqui? Irmão, Deus ele tentou, ele tenta. A palavra de Deus não muda. A vontade de Deus não mudou. Vocês acham que a vontade de Deus hoje é o quê? É filhos e filhas, multiplicar e encher a terra. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus não mudou. A gente que muda no meio do caminho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nunca é tarde para recomeçar.
para reconhecer e recomeçar novamente. Se o meu povo, se eu tentar lembrar aqui, Gui, vê se você consegue me ajudar. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se arrepender e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, está em Crônicas, agora não me lembro onde, Crônicas, não sei se é a segunda ou primeira, Crônicas 14, se não me falha a memória. Se a gente se arrepender, sair dos nossos maus caminhos, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos abençoar e nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. Porque nós não percebemos, irmão, presta atenção. Se em algum momento aqui eu fui duro, me perdoa. Essa não é a intenção. A intenção que eu tenho de fazer com essa palavra é que você desperte e entenda qual é a vontade de Deus. Porque pode ser um pastor, um líder, ou o irmão mais simples da igreja. A vontade de Deus é que todos nós geremos filhos para Ele. Só que a gente tem que despertar para isso. Senão não tem sentido a nossa vida. Obrigado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Por que eu estou compartilhando isso com você? Eu costumo pregar o que eu vivo. E nesses dias eu tenho vivido isso. Um arrependimento de falta de produtividade. Eu quero produzir. Eu estou me preparando para isso. E foi para isso que Deus nos chamou. Pastor, mas você já fez. O que eu já fiz, já foi. Eu preciso fazer mais, que eu não morri, eu estou vivo. Eu tenho muita coisa para render para Deus ainda. Mas muita mesmo. E você também. Se tem uma pessoa que está do teu lado, cutuca ela aí. Se ela falar, é porque ela está viva. Pode cutucar, irmão, com vontade. Se puder dar uma cutucada, se gritar, é porque está vivo. Se está vivo, tem para dar para Deus. A maioria de nós temos muito para fazer. E essa é a vontade de Deus. Pastor, mas eu não sei a Bíblia toda. Mas você tem um testemunho. Quem falou que para ganhar uma vida tem que ler a Bíblia toda? A primeira vida que eu ganhei para Deus, eu não sabia nem ler a Bíblia. Porque eu não sou analfabeto, tá, irmãos? Graças a Deus, não. Mas eu não sabia ler a Bíblia. Só fiz orar. Comecei a orar. E aí comecei a jejuar. E nesse processo eu estava me libertando. E aí comecei a orar pela vida da minha mãe. Está ali. Está aí. Para a glória de Deus. Comecei a orar, eu me converti. Primeira coisa que eu fiz, peguei todas as bebidas que tinha na minha casa, joguei no ralo. Quando ela sentiu o cheiro de conhaque subindo, ela desceu ao milhão. O que você está fazendo aí? Estou jogando fora essa cachaça aqui. Mas você está jogando fora, vai comprar tudo de novo. Eu falei, vou não. Vou não. Mas por que não me deu? Não serve para mim, não serve para ninguém. Não vai beber. Vai pro ralo. Joguei, ela ficou olhando e falou, meu Deus, está doido. Peguei o CD que eu tinha tudo, peguei e fiz uma fogueira. Ela olhou, você vai comprar de novo? Eu falei, não vou não. Não vou. Ela ficou olhando e falou, meu Deus, está doido. Eu comecei a orar. E aí um dia foi pro forró, no outro dia estava acabado. Chegou lá, forró, eu bebi um pouquinho só. Eu bebi mais, bebi só um pouco e passando mal. Falei, é porque tem alguém orando por você. E aí, começou a ficar estreito. Falei, você vai para o encontro, porque lá no encontro Deus mora. Só se eu tiver desse, aí no meio do mato, com um monte de gente que eu não conheço, dormir fora da minha cama. Passou pelo encontro, batizou, está aí. Marcha, brava. Mas Deus é mais. Glória a Deus. Você não precisa saber ler a Bíblia toda. Você precisa segurar o seu testemunho, orar, jejuar, agir no Espírito. O restante Deus faz, porque a vontade dele é que nós geremos filhos e filhas, a sua imagem e a sua semelhança. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus aí. Você está entendendo?
que Deus quer de mim e de você é isso. Em algum momento, a gente sem perceber, nós começamos a fazer muitas coisas. E repito, as coisas são necessárias. Glória a Deus pela vida dos irmãos que limparam a igreja. Glória a Deus pelo povo que tocou o louvor aqui e cantou. Nós louvamos a Deus porque tem gente aqui para fazer isso. Glória a Deus pelos irmãos do som. Glória a Deus pela vida do Gui que está projetando aqui e ajudando. Glória a Deus pelos irmãos que estão trabalhando na salinha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas isso não é o mais importante. Isso é necessário. O mais importante são filhos e filhas multiplicar e encher a terra. Porque o trabalho, ele só precisa da sua força e da sua sabedoria humana. Agora, para gerar filhos e filhas, precisa de fé em Deus. Precisa de fé que o Senhor está contigo e Ele vai te ajudar a fazer. Precisa de fé para gerar e fazer com que eles tenham a mesma fé que você tem, porque vão olhar para você, irmão. Nunca fala assim, não olha para mim, não olha para mim sim, eu estou de pé. Passei um monte de dificuldade. As coisas não estão fáceis hoje, mas estou de pé. Não, minha esposa está lá doente. A pastora está aqui passando dificuldade. Mas eu estou aqui para ajudar, eu vim aqui para falar isso para vocês. Porque para trabalhar, amanhã Deus pode me levar, pode levar o irmão, Ele vai levantar outro. Amém? E para gerar filhos e filhas, precisa de fé. E de pessoas que creem no Evangelho do Reino, no Evangelho poderoso, que nós fazemos parte, que nós vivenciamos e podemos vivenciar a qualquer momento. Glória a Deus. Então eu queria, em nome de Jesus, nessa manhã, que você ficasse de pé no seu lugar. Eu já estou encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, perdão, estou pensando na Gia aqui, estou chamando você de Gia toda hora. Perdoa. Gui, deixa projetado aí 2 Crônicas, porque nós vamos fazer uma oração baseada nessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Posso ouvir glória a Deus? Irmão, eu não sei o que Deus falou com você nessa noite, mas se de alguma forma Deus falou com você, em nome de Jesus, Deus tem falado para você que você tem que gerar filhos e filhas, que você tem que voltar a ser fecundo, voltar a ganhar filhos e filhas espirituais para Ele. Amém? Você sente essa necessidade? Eu queria, em nome de Jesus, que nessa manhã você se destacasse no seu lugar, se estivesse aqui à frente. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. E nessa manhã eu creio que Deus vai gerar fertilidade espiritual sobre a sua vida, e você vai gerar filhos e filhas, e vai fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. E barreiras vão ser quebradas na sua célula, na sua casa, e onde você estiver, o Evangelho do Reino vai ser pregado, em nome de Jesus. Pode colocar o louvor do Pai de Multidões, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraão significa Pai de Multidões. O significado do nome de Abraão significa Pai de Multidões. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou.